Sintonize-se no Nova Consumer Podcast, uma série de conversas sobre direito do consumo. Olá, sejam bem-vindos ao 7º episódio do Nova Consumer Podcast, um programa totalmente dedicado a conversas informais sobre direito do consumo. Desta vez, temos o enorme gosto de ter conosco Cláudia Lima Marques. O meu nome é Suzana Hadi-Gershman e eu sou mestranda na Nova School of Law e investigadora do Nova Consumer Lab, e conduzirei essa entrevista em conjunto com Jorge Moraes Carvalho, diretor do Nova Consumer Lab. Aos interessados, podem seguir-nos no LinkedIn, Instagram e Facebook, bem como enviar-nos dúvidas ou sugestões para o e-mail novaconsumerlab@novalaw.nl.pt. Professora Cláudia, seja muito bem-vinda e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É com um imenso entusiasmo que a recebemos neste episódio do Nova Consumer Podcast. Cláudia Lima Marques é professora titular da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde exerceu também a função de coordenadora do programa de pós-graduação em Direito até maio de 2019. Ela é pós-doutora pela Universidade de Heidelberg, na Alemanha, e doutora em Direito, summa cum laude, pela mesma universidade. É mestre em Direito Civil e em Direito Internacional Privado pela Universidade de Tübingen, na Alemanha, e especialista em Direito Comunitário Europeu pela Universidade de Sarre. Também recebeu o título de doutor honoris causa pela Universidade Savoie-Mont-Blanc, da França, em 2019, e pela Universidade de Gießen, na Alemanha. É ainda diretora da International Association of Consumer Law, em Bruxelas, na Bélgica, e chair do Comitê de Proteção Internacional dos Consumidores da International Law Association. Finalmente, é diretora da Associação Luso-Alemã de Juristas, em Berlim, e membro da International Academy of Comparative Law. Bom, vamos começar então. Professora Cláudia, como surgiu o seu interesse pelos direitos dos consumidores? Bem, é um grande prazer estar aqui. Muito obrigada, Suzana, por essa pergunta. O meu interesse surgiu na Alemanha, quando eu fazia o meu mestrado. Havia um seminário do professor Wolfgang Knut-Neuer, que era sobre a evolução da noção de contrato, de Roma até os dias de hoje. E quando ele começou a falar sobre o direito do consumidor, eu me apaixonei. Achei que aquilo realmente era o futuro. Nem se falava, né? Estamos falando em 1986, 87. E eu fiquei apaixonada mesmo, gostei muito. É realmente um tema muito interessante. E a senhora poderia nos contar um pouco sobre a sua pesquisa no grupo Mercosul Direito do Consumidor e Globalização? Sim, eu sou professora titular de Direito Internacional Privado, né? Eu estava inscrita em 2 concursos e aqui no Brasil eles são separados. Na Alemanha, às vezes, eles estão juntos, né? E passei em primeiro lugar e assumi Direito Internacional Privado também, é uma matéria muito bonita, né? Mas ela é ministrada no Brasil no último ano. Então, eu queria fazer pesquisa com os alunos, só que eu não tinha sido professora deles, eles viriam depois. Então, eu achei que dentro do direito civil, o direito consumidor é um conhecimento que os alunos podem utilizar desde o primeiro ano, porque é a vida das pessoas, né? Então, eu juntei isso nesse título, né? Eu também sou especialista em integração europeia e acompanhei a fundação do Mercosul, né? Então, eu juntei tudo e ficou Mercosul, direito do consumidor e globalização, porque é um pouco a proteção nacional do consumidor e a proteção internacional do consumidor. Muito interessante. Já agora também, bom dia, boa tarde ou boa noite para quem nos estiver a ouvir. Professora Cláudia, é um gosto enorme tê-la connosco aqui no nosso podcast, e é também muito interessante essa ideia. Na verdade é parecido comigo, também foi quando comecei a estudar contratos que me apaixonei pelo direito do consumo, ao direito do consumidor, e portanto ao ouvi-la falar consegui também identificar-me com essas suas palavras. Também é muito interessante este grupo e a ligação ao direito internacional privado, uma vez que também é um tema muito importante no que respeita à proteção do consumidor. Ainda hoje li um texto seu precisamente sobre direito internacional privado e a proteção do consumidor.
Passemos agora para um tema mais recente, aliás, muito recente no que respeita à atualidade brasileira de proteção do consumidor, que é o projeto de lei 3.515 de 2015, que temos, aliás, novidades que nos poderá contar agora bastante recentes, esperando-se uma aprovação para breve. Pode falar-nos um pouco sobre este projeto, no qual eu sei que tem estado de forma muito ativa envolvida? Muito obrigado, professor Jorge Moraes. É um grande prazer estar com um colega que também é tão engajado na proteção dos consumidores e faz essa ponte, né, entre a Europa e o Brasil. Realmente as notícias são excelentes. No dia 26 de agosto de 2020, né, foi aprovada o pedido de urgência pelo Parlamento, pela Câmara dos Deputados, mas significando então o Parlamento reunido. Em quatro semanas, no máximo, será votada o mérito. E como houve modificações no texto, que vou explicar agora, ele deverá voltar rapidamente, mas voltar ao Senado Federal, porque ele deve ser também, vamos dizer, essa nova versão é decidida no Senado Federal. Então, imagino que em 2 semanas passará da Câmara para o Senado e talvez setembro, início de outubro, teremos essa boa notícia para os brasileiros. O que é esse projeto, né? Esse projeto faz parte de 3 projetos sobre a atualização do Código de Defesa do Consumidor. Quando ele completava 20 anos, o Senado Federal fez uns estudos junto com a Câmara, né, para ver o que faltava no Código, que é de 1990, o nosso. E foi unânime que faltava uma melhor regulação do crédito ao consumidor. Nós temos só um artigo, o artigo 52, que sequer especifica que o fornecedor deve entregar cópia do contrato. Nós já tínhamos todo esse desenvolvimento na Europa, principalmente, não é? Então, o mundo eletrônico também era... Os serviços financeiros hoje são realmente à distância, né? E o projeto se focou sobre essa ideia de receber no Brasil o crédito responsável. Então, ele inclui um capítulo sobre a prevenção de superendividamento e outro capítulo sobre o tratamento do superendividamento. Esse eu gostaria de, vamos dizer, desenvolver um pouco melhor, não é? Porque ele vem das pesquisas da minha universidade, desse grupo de pesquisa que foi mencionado, né? Em 2003, eu já preparando esses estudos, né, nós começamos uma pesquisa sobre o perfil do superendividado no Brasil. E me inspirei muito numa pesquisa de um observatório da Justiça, do professor Boaventura de Souza Santos, em Portugal, da professora Frade, né? Então, essa pesquisa me impressionou, a publicação, eu digo, vamos fazer no Brasil. Fizemos, e o resultado foi incrível, né? Mostrando que o problema não é a insolvência, né? O problema é o perigo do mínimo existencial, isto é, da dignidade das pessoas. Elas ficam excluídas da sociedade, do consumo, né? Ficam com o nome sujo, como se diz aqui no Brasil, né? Com esses bancos de dados negativos. E hoje estamos com quase 30 milhões, mais até, né, de superendividados. E vamos dizer, essa primeira pesquisa inspirou 2 magistradas, Clarissa Costa de Lima e Carmen Bertoncello, que estavam fazendo mestrado na URGS, porque ela era toda baseada na chamada exceção da ruína, da boa-fé, né? Se eu sei que o meu parceiro está em ruína, eu não posso aumentar os meus ganhos, né? O duty to mitigate your loss, né? Não posso levá-lo mais à ruína ainda, né? Eu tenho que cooperar com ele, e a cooperação significa renegociação, significa ajuda, né? E elas imaginaram, elas desenharam um sistema que está hoje no PL 3515, que é um desenho muito bonito, que é de um consumidor com todos os seus fornecedores, todos os seus credores, no caso, fazendo um plano de pagamento conciliatório parajudicial. Se inspiraram no sistema francês, mas lá é administrativo, então é uma comissão administrativa com o Banco de France e o judiciário, né?
e adaptaram ao Brasil, vamos dizer. Então, eu fico muito contente que esse hoje já consolidado modelo, né, de desenho de solução de controvérsias para judicial possa virar lei, através desse novo capítulo, que então chama do tratamento do superendividamento, que é voltado para essa conciliação em bloco. E se for inexitosa, bom, aí vem um juiz do superendividamento, mas só no final, faz um plano compulsório de pagamento. Sim, obrigadíssimo. Este foi um tema também, como a professora Cláudia sabe, também já estudei para 2 ou 3 recentes intervenções em seminários e conferências no Brasil, e fiquei realmente muito agradado com este projeto de lei que me parece interessantíssimo. Quer no que respeita à prevenção, porque eu acho que deve ser essa também, como é óbvio, a principal forma de reagir não, de prevenir precisamente o sobreendividamento, e há normas muito importantes que estão previstas neste projeto de lei, que já foram aqui referidas pela professora Cláudia, quer no que respeita depois realmente ao tratamento do sobreendividamento, e é muito importante esta fase conciliatória. Eu gosto também, sou bastante adepto da conciliação enquanto meio de resolução de litígios, porque acho que é a melhor forma de resolver por acordo entre as partes. Mas é muito interessante também este aspecto que a professora Cláudia aqui referiu, que é, se falhar, há sempre um momento em que pode haver um juiz a decidir sobre essa matéria. E acho também que é muito importante esse papel que o terceiro depois poderá ter de decidir, para que as partes se sintam mais interessadas em negociar numa fase anterior, para que não saiam de imediato. Não sei se concorda com esta ideia, mas parece-me um aspecto bastante importante. Sim, acho que esse é um incentivo importante, não é? Ainda mais porque o magistrado pode rever eventuais cláusulas abusivas, né? E também, claro, se houve o acordo com os outros credores, né? Esse vai ser pago ao final. Então, ele tem também um segundo incentivo, que é de começar a receber mais rápido, né? Esse plano de pagamento. Então, eu concordo com o desenho que elas fizeram, bem de acordo com, vamos dizer, os princípios da boa-fé, mas também o novo Código de Processo Civil, enfim, toda a linha atual de solução de controvérsias, né? É interessante ter referido que a adaptação do sistema francês ao Brasil passava por uma inclusão no judiciário mais do que um processo totalmente administrativo. Porquê? Porquê é que acha que funciona melhor no Brasil esse modelo do que um modelo mais puramente administrativo? O modelo francês, ele também, vamos dizer, tem várias partes, né? Mas num escalonar de soluções. Mas o que realmente era necessário adaptar, a Consumers International não tem um modelo, uma lei modelo, vamos dizer assim, de solução de controvérsias de superendividamento, mas também é uma comissão. E nós achamos que isso é pesado para o Brasil, não é? Porque é difícil que um banco se interesse desse tipo de solução individual, né? Então, esse conciliador único, né, que pode ser os PROCONs, né, que seriam os departamentos de proteção do consumidor, aqui que nós temos 900, né, no país inteiro, a Defensoria Pública, não é, que é um defensor, vamos dizer, das pessoas com menor renda, né? Porque são justamente essas que não renegociam com os bancos diretamente, né? Nas pesquisas que eu fiz de 5 anos desses projetos piloto, não é? 81% das pessoas ganham de 1 a 3 salários mínimos. Então, é uma faixa que o mínimo existencial é quase o salário, não é? E, nesse sentido, eles têm extrema dificuldade de conseguir a renegociação, porque a renegociação é uma reorganização do crédito, né? Então, preferem excluir as pessoas da sociedade e vender o crédito para outras pessoas que vão fazer a cobrança, né? Então, realmente, essa adaptação, ela veio da prática, veio desses projetos piloto da magistratura, né? Essas 2 colegas que ganharam o Prêmio Novare da magistratura, e também iniciou-se na Defensoria Pública do Estado. A primeira pesquisa que eu fiz foi na Defensoria Pública, iniciou-se no estado do Rio de Janeiro, um núcleo que até hoje funciona de conciliação. E depois no PROCON São Paulo, a prática também foi muito positiva. Então, por isso o projeto, né, permite tanto que essa conciliação seja feita
nos chamados CEJUSCs, que são Centros Judiciários de Conciliação, quanto na Defensoria, nos PROCONs, até nas universidades, né? Então, Claro. todo o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor pode ajudar. Claro, é ótimo e é muito importante. Por vezes transpõe-se regimes de um sistema para outro sem pensar na forma como vão ser aplicados nesse outro regime. Eu acho que esse aspecto é fundamental. Podemos ter uma lei muito boa, mas que depois não funciona na prática. Daí essa adaptação de ser tão importante também. Ainda aqui em matéria de superendividamento, mas falando um pouco de pandemia e da Covid, julgo que é inevitável também neste momento, diria que tem tido um grande impacto no superendividamento. Quer dizer, julgo que a resposta é óbvia, mas de qualquer maneira gostaria de ouvir um pouco sobre o impacto deste triste acontecimento, também com notícias muito, muito preocupantes que temos recebido diariamente do Brasil. Nós também em Portugal e na Europa com uma situação preocupante, mas do Brasil têm chegado notícias ainda mais preocupantes, diria eu. Realmente a pandemia da Covid, ela deu uma urgência, lançou uma luz, né, sobre esse problema do superendividamento. Eu tenho aqui alguns dados, agora existe um PNAD Covid do IBGE, e eles, por telefone, mas eles mantêm informados, né? E, então, na última pesquisa, nós temos 13,7% de desocupados, realmente 13 milhões, desculpe, de desocupados, de desempregados, né? E o número mais impressionante é que nós temos 18,5 milhões que eles chamam de desalentados, desocupados que sequer procuram trabalho durante a Covid. Então, veja aí já um número muito grande, né? Nós temos 43% da população em auxílio emergencial, que é esse Corona Voucher, né, de R$600, a média está 843. 29,5 milhões de pessoas indicaram que houve redução de renda. Nós temos 12 milhões de contratos de trabalho suspensos, por causa, houve uma medida provisória que permitiu isso, e novos 7,1 milhões de pessoas, né? Então, realmente, os números muito assustadores. A FEComércio, na última pesquisa, indica que nós temos 67,1% da população brasileira endividada. Não há vamos dizer, algo confiável sobre o superendividamento, até mesmo porque o Banco Central Brasileiro, só agora no último relatório do endividamento de risco, o endividamento de risco seria insolvência, assim, inadimplência total, né? Que são mais ou menos uns 5 milhões de pessoas. Que ele aceitou a denominação superendividamento, dizendo que são aspectos subjetivos. A pessoa pode estar em dia, por exemplo, um crédito consignado, né, que é retirado diretamente do salário, mas ele está prejudicando o mínimo existencial, ele não está conseguindo, vamos dizer, se alimentar 3 vezes ao dia, ter higiene, roupas, enfim, que necessita para proteção, né? Então, a situação na pandemia realmente aumentou em muito, né? O IDEC e o Brasilcom calculam, então, por esses dados de desemprego, redução de renda, morte e doença na família, que estão aos milhões aqui no Brasil, né? Que nós já chegamos aos 42 milhões de superendividados no país. Mas isso é um dado especulativo, né? Claro. Mas, de qualquer maneira, mais de 30 milhões é praticamente uma Argentina dentro do Brasil, com problemas econômicos. São números realmente muito, muito impressionantes. E sem ser este projeto de que já falámos, acha que tem sido feita alguma coisa de positiva para tentar melhorar a situação? Ou qual é a sua perspectiva em geral sobre a situação atual no Brasil, não em termos gerais, mas também com alguma ligação ao direito do consumo, ou em termos gerais, não sei, como... Sim. Eu realmente acho que os 2 projetos de atualização, né, também o 3514, que é sobre o mundo digital, né, eles são as melhores notícias em matéria de direito do consumidor. Temos observado que as medidas provisórias, elas são em grande número, são 97, durante a pandemia, elas realmente, até agora, né, só têm retirado direitos dos consumidores.
o que temos visto algumas também, boas notícias, né? Aí também em Portugal e na Europa, em geral, diria eu, por todo o mundo. Sim, mas diga. Uma boa notícia foi que no regime emergencial, jurídico emergencial, haviam alguns vetos que deixavam ressalvados o direito do consumidor, não é? E restringiam um pouco a definição de consumidor para consumidor pessoa física, que realmente é o que mais sofre na pandemia, não é? Porque existem muitas ajudas a pequenas empresas e, bom, também sofrem, mas enfim, fez essa redução. E o governo atual vetou esses artigos, mas o parlamento, vamos dizer, ressuscitou os artigos, não foram ainda promulgados pelo parlamento, mas isso é uma pequena indicação, vamos dizer, um indicativo, que talvez o parlamento possa ser o elemento de compensação nesse momento para evitar maiores perdas do direito do consumidor. O governo eventualmente poderá estar a impor. Interessante também ver que existe esse mecanismo de checks and balances que está ainda, apesar de tudo, em funcionamento no Brasil, porque nós temos algumas dúvidas em relação a isso, também visto numa perspectiva de fora do Brasil e da Europa. Portanto, é interessante esse exemplo também para percebermos que o Parlamento e que os deputados estão a trabalhar nesse sentido, que é também uma mensagem de algum otimismo, diria eu, em relação ao futuro. Passando um pouco para o cenário internacional, e a professora Cláudia é uma referência no Brasil, será a referência de direito do consumo do consumidor no Brasil, mas também é uma das referências, sem dúvida, a nível internacional. É difícil nos meus contactos internacionais falar com alguém que não conheça a professora Cláudia nesta área, neste domínio, e portanto seria impossível passarmos sem falar um pouco sobre a sua atuação profissional e a investigação no cenário internacional. Como é que compatibiliza a sua atuação e o seu trabalho no Brasil, que já é muito exigente, com ainda tanto trabalho e um trabalho tão profícuo, tão positivo no cenário internacional? O cenário internacional, eu acho que, numa visão de hoje, não é? Ele não propõe só modelos, né? Mas ele serve para uma espécie assim, de governança, né? Eu acredito piamente que o direito consumidor, assim como no Brasil ele teve um efeito civilizatório, né, do nosso mercado, ele tem um efeito de governança global, né? Então, nesse sentido, eu vejo de forma totalmente complementar as atividades nos fóruns internacionais, principalmente no IGE, da UNCTAD, não é? Onde se estuda, eu faço parte do grupo de trabalho sobre comércio eletrônico, sobre o mundo digital. Então, nós aproveitamos muito, são os mesmos casos, né, de turismo, enfim, o caso pode ser o Trivago na Austrália, mas também é o Mercado Livre, é tudo igual, né? Então, as plataformas hoje em dia exatamente. Então, são as mesmas. São as mesmas, inclusive. Tem políticas, às vezes, diferenciadas, né? Isso também acho que o trabalho no cenário internacional nos permite frisar uma outra coisa que é muito importante, né? Que não existem consumidores diferentes. Consumidor de terceiro mundo, vamos dizer assim, não existe. Ele é consumidor, é pessoa, né? Merece a mesma coisa. Então, esse que é a luta no direito internacional, não é? Vamos dizer, plantar standards ou ideias, né, que evitem a discriminação das pessoas domiciliadas, por exemplo, fora da Europa, fora dos Estados Unidos, fora do Canadá, não é? Dos países que já conseguiram um direito consumidor de alto nível, não é? Acho que isso deve também acontecer na Europa, entre os países, vamos dizer, mais jovens da Europa, do leste europeu, não é? E aqui é o mesmo cenário no mundo, né? Se calhar então, entre o sul e o norte da Europa. O sul e o norte, exatamente. Não, é o sul global e o norte global. Então, eu tenho muito prazer de trabalhar nesses fóruns. Se tentou na OEA uma convenção de proteção do consumidor, não foi possível.
porque Canadá, Estados Unidos, etc., não apoiaram, mas em alguns outros fóruns temos conseguido avanços importantes, como em Haia, né? A Conferência de Haia, com a proteção do turista, agora ainda com a pandemia vamos dizer, mais destacado, né? E a Haia vai fazer também um estudo sobre os estándares dessas plataformas de solução de controvérsias. Então, é processo civil e direito internacional privado junto, né? E isso é realmente muito bonito. Então, eu não vejo nenhuma incompatibilidade, também não divido. Os temas que trato no Brasil, trato internacionalmente, acho que isso é o bonito do direito do consumidor, né? Antônio Hermann Benjamin tem um artigo que eu gosto muito, que é a proteção do consumidor nos países latino-americanos. E ele diz que a única diferença é que os nossos consumidores, muitos ainda são muito diferentes, no sentido que são analfabetos, por exemplo, 30% dos idosos no Brasil ainda são analfabetos. Então, se a população jovem não é mais analfabeta, ainda nós temos, vamos dizer, um peso né, que estamos. Então, essas diferenças são mais claras nos países, vamos dizer, do sul global. Mas a ideia de proteção do consumidor tem que ser única no mundo, né? Isso é interessante, mas já agora perguntava-lhe se acha que o perfil é igual nos vários países, ou seja, se o perfil de consumidor, se o consumidor é parecido realmente nos vários países, também da experiência, não só na investigação e no trabalho em instituições internacionais, mas também sei que viaja muito e, portanto, terá um conhecimento muito grande dessa realidade. Ou será que existem ainda mais diferenças, por exemplo, entre alguns consumidores no Brasil, em comparação com outros consumidores também no Brasil, mas que se aproximam mais de outros países? Não sei. Qual é a sua perspectiva sobre esta questão? Eu participo da Rede Brasil-Alemanha de Pesquisas em Direito do Consumidor e nós já fizemos um livro, Quem é o Consumidor? Né? Por quê? Porque considerávamos que havia muita diferença, inicialmente, né, antes da pesquisa ser realizada, entre o consumidor brasileiro e o consumidor alemão, né, ou europeu, vamos chamar assim, standards, né? E depois achamos que realmente não há essa diferença no sentido das pessoas. O que há é uma diferença, talvez, de educação financeira, é um grande exemplo, né? Em matéria do empowerment, vamos dizer, da reivindicação, não é? Da capacidade de reivindicação. As ações coletivas no Brasil, a maioria delas é iniciada pelo Ministério Público. O Ministério Público aqui tem essa capacidade e representa a população. As associações não são tão importantes, né? Essa parte das ações coletivas nós ainda estamos desenvolvendo, porque mesmo na Europa é um tema ainda um pouco polêmico, né? E os modelos norte-americanos não servem realmente para serem mundiais, não é? Então, nós estamos continuando essa ideia de continuar a investigação de quem é consumidor. E uma coisa que notamos, e que talvez seja o mais interessante assim, da pesquisa, né, é que o consumidor no mundo eletrônico ele se aproxima muitíssimo. Por quê? Porque existe um virtual divide, né? Então, realmente, uma parte da população não... Eu trouxe alguns dados aqui sobre a Covid, eu vou procurar ver se eu encontro. O Brasil, durante a Covid, não é? Mas o consumidor no mundo eletrônico, ele sofre exatamente os mesmos problemas, e principalmente na economia do compartilhamento, não identificamos nenhuma diferença, não é? Por quê? Porque também não é todo consumidor brasileiro, no caso, na época, não é? Quando saiu o livro, que utilizava as compras online. Eu, infelizmente, não achei o documento, tinha deixado aqui, mas, de qualquer maneira, me recordo que nos últimos 6 meses, o Brasil fez uma evolução em matéria de comércio eletrônico equivalente a 5 anos. E por quê? Foram 146 milhões de pedidos online. E antes, quem utilizava mais o comércio eletrônico eram as empresas, né? Agora são as pessoas. E a prova disso é que houve um aumento de 42%, e a previsão é de 55% no ano, se o ano continuar, o isolamento social, no chamado e-commerce, quer dizer, pelo celular. Porque, assim como na África, né, muitas pessoas não têm computadores em casa, mas eles todos têm celular e estão utilizando para o comércio eletrônico, né?
Então, esse ponto eu acho que nós nos aproximamos muito, e talvez essa homogeneidade, né, também no setor dos dados, né, acho que é possível que pesquisas internacionais possam ajudarem muitíssimo, né, e casos internacionais possam ser multiplicados, assim como foram os casos sobre qualidade de produtos, né, que sempre foi um tema internacional, né, talidomida, agora o Dieselgate, né, o problema da Volkswagen, dos outros carros, né, que envolve também o meio ambiente, são problemas mundiais. E o digital também, ele tem essa deslocalização que homogeneiza a proteção do consumidor no mundo. É muito interessante, é muito interessante. Também é interessante ter referido a questão do uso do celular, do telemóvel aqui em Portugal, que como um elemento muito importante para o consumo e para o consumo eletrónico. Antonino Serra, há alguns episódios atrás, já nos falava precisamente dessa perspectiva, em particular no crédito, que havia soluções em África que estavam muito mais desenvolvidas, que era muito mais utilizado o telemóvel em África para a contratação em matéria de contratos de crédito, por exemplo, do que na Europa ou nos Estados Unidos, porque é mais fácil, porque são os únicos meios que muitas vezes estão à disposição de alguns consumidores. E, portanto, esse é um aspecto muito interessante que assinalou. Houve outro aspecto também do que referiu que me pareceu interessante e gostaria de lhe colocar uma questão sobre isso, que é falarmos da União Europeia e de várias entidades internacionais, mas falámos da América Latina. Julgo que não existe muito estudo e ou pelo menos muitas regras no Mercosul em matéria de proteção do consumidor. Porquê que será? Quer dizer, que não há competência do Mercosul, mas porquê que será que não se investe um pouco mais na harmonização de normas, de métodos de resolução de litígios, etc., no Mercosul, que me parece que seria o equivalente à União Europeia na América Latina ou na América do Sul em particular? Sim. Eu desde o início acompanhei muito a política de proteção do consumidor do Mercosul e atuo como expert do Ministério da Justiça no CT7, que é o Comitê Técnico de Direito do Consumidor, de proteção do consumidor. Bem, mas é necessário dizer, até saíram agora uma portaria, um decreto novo que tem origem direta no Mercosul sobre o comércio eletrônico. Eles têm coisas muito boas, né? Mas o problema do Mercosul foi justamente que, apesar do Mercosul, ele trabalha por consenso, que é bem difícil, né? Diferentemente da Europa, né? Segundo ponto é que ele não tem instituições fortes, mudam muito, não tem vamos dizer, uma burocracia própria, ele depende do governo local, né? E a institucionalização e também a hierarquia das normas. Então, o primeiro código, vamos dizer, que eles chamavam de regulamento comum de direito do consumidor, que seria um código, né, de defesa do consumidor do Mercosul, ele teve que se tentar, e foi assinado, de vir por tratado internacional, porque eles não têm diretivas também. Então, era, na verdade, horrível para o Brasil, porque ele revogaria, como era um tratado, vinha por cima, né? Ele revogaria 26 normas, e as principais do direito do Código de Defesa do Consumidor, né? Então, vamos dizer, essa insuficiência, a falta de supranacionalidade, né? A insuficiência instrumental do Mercosul foi o início do seu fracasso. Então, o Brasil foi contra, obviamente, esse regulamento comum, né? Mas esse regulamento comum influenciou e é praticamente a legislação uruguaia de defesa do consumidor. Já a paraguaia se ombreou no Código Brasileiro, né? Que também vai influenciar o Código do Peru. Então, vejam que a forma de regular, né? Muito forte, eu diria, né? Maximalista, até não poder mais, que é um dos problemas atuais, né? Ele impediu que o Mercosul fosse visto como um legislador positivo na região. Mas ele tem alguns trabalhos sobre, eu mesmo sugeri uma legislação sobre time sharing, hoje já regulado no Brasil, mas antigamente não.
a parte de comércio eletrônico, a parte de princípios, existem algumas declarações dos presidentes, mas aí são soft law, não é? Porque eles não mais trabalham com hard law. E quando são essas portarias, eles precisam de decretos nacionais. E para entrar em vigor, precisa estar em vigor nos 4, que ainda está a Venezuela, nos 5 países. Atualmente a Venezuela não está. E realmente muito difícil. Mas eu queria chamar a atenção a um acordo, portanto, um tratado internacional que é muito bonito. Foi assinado em dezembro de 2017 e ele é oriundo daqueles estudos na OEA, da CIDIP, que não aconteceu, sobre proteção internacional dos consumidores. É o Acordo Mercosul sobre lei aplicável aos contratos com consumidores, e que tem essa regra da lei mais favorável ao consumidor. E é uma regra, inclusive eu fui a autora da primeira versão do acordo, né? É uma regra importante porque para evitar que, vamos dizer, haja uma corrida para baixo, né? Então, permite a eleição da lei nesses 4 países, né? A Venezuela não faz parte, porque estava já retirada. E então é Argentina, Uruguai, Paraguai e Brasil. Então é possível fazer a eleição da lei, mas há o teste do magistrado ou do próprio consumidor dizendo, olha, mas a lei escolhida não é a mais favorável. Exemplo, o Código brasileiro dá apenas 7 dias para o arrependimento, né? O Código argentino dá 10 dias úteis. Então, é quase 1 semana e meia, né? Então, o Mercado Livre, que é da Argentina, né? Quando vende no Brasil e é Mercado Livre, terá que se adaptar a essa ideia que o consumidor desta região pode se beneficiar, se o contrato é internacional, obviamente, da legislação do outro país. A lei argentina é muito boa, o novo Código Civil Comercial é excelente, o projeto que o professor Stiglitz é o autor também é excelente, não é? Então, a região, eu acho que ganha com essa regra, que está sendo internacionalizada, né? E em breve vai ser prática. Sim, é muito interessante também. O Antonino Serra também referia precisamente em relação à realidade da América do Sul que havia pouco comércio eletrónico transfronteiriço. E se calhar uma lei que dê confiança aos consumidores e às empresas que possam saber melhor com o que contar pode ser muito importante também para beneficiar consumidores e empresas dos vários países, digo eu. Muito bem. O direito do consumo ao longo dos últimos anos, falava-me em 85, 86, julgo eu, quando começou a interessar-se e se apaixonou por esta área, portanto já com mais de 30 anos, 30 e poucos anos, já sofreu inúmeras transformações. Já falámos de uma aqui que me parece evidente, o mercado digital e a digitalização do consumo e se calhar da nossa vida em geral. É essa que considera ser a maior transformação ou há outras? Ou se for essa também, que outras é que poderia destacar e assinalar aqui? Bem, eu acho que o nosso Código de Defesa do Consumidor ele é visionário e prepara bem essa novidade ao mundo digital, não é? Porque ele aproxima os serviços dos produtos, ou os fazeres dos dares, né? E acho que a economia desse século XXI ela é muito voltada para o imaterial, para os serviços, para os fazeres, não é? Então, aqui eu vejo um desafio para o direito do consumidor em geral, né? Por exemplo, essa aproximação dos serviços e dos produtos, né? Então, é um produto, mas eu vendo através de um contrato de serviço. Parece a servicização, né? Parece uma pequena coisa, mas, na verdade, é uma dificuldade jurídica, não é? Porque nós não estamos tão acostumados a mais compra e venda, nosso modelo, né? Clássico, né? E aqui é cessão de direitos, é locação, é uma locação por tempo do time sharing, que eu já mencionei também. Então, acho que nesse ponto dogmático, alguns artigos de Chris Willett, da professora Cristina Riefa, né? Eles têm revisitado o direito do consumidor
não só para o mundo digital, mas para, vamos dizer, a riqueza do século XXI, que são os serviços, né? Os dados, as coisas imateriais. E acho que realmente aqui nós teremos que evoluir. E talvez nesse sentido o direito do consumidor, assim como ele foi no Brasil, né, que ele trouxe antes do Código Civil de 2002 uma certa revitalização dogmática, né, da publicidade, superando, né, a publicidade dentro, como informação dentro dos contratos, nós veremos novidades dessa, eu diria assim, imaterialização das coisas, né? Inclusive as coisas valem mais pelo software que está dentro dela do que por elas em si, né? Então a sua inteligência, vamos chamar assim, dos produtos ou serviços inteligentes, né? Então eu vejo aqui um desafio, tenho pensado muito nisso. Inclusive quando fiz uma palestra na UNCTAD, né, no IGE, o título da palestra era essa: Perspectivas de futuro do direito do consumidor, para essa virada, né? Porque essa virada ela significa a necessidade de evolução dos instrumentos jurídicos. Os instrumentos jurídicos, eles envelhecem porque eles foram feitos para as coisas e não tanto para os serviços. Até o Código Civil brasileiro, Direito muito em geral, pobre. o direito contratual está muito centrado nas coisas, na propriedade, que era um princípio fundamental, pelo menos das economias O liberais. consumo compartilhado, por exemplo, é disruptivo, como eles dizem, né? Não só pelo modelo econômico, mas dogmaticamente ele é disruptivo. Eu acho que esse que é o grande desafio, é evoluir a nossa dogmática, os nossos instrumentos para uma efetividade, né? Todo mundo hoje fala de efetividade, porque senão não adianta ter uma lei espetáculo, né? Uma lei só para ter livros sobre ela. Também é muito interessante, agora a propósito da economia da partilha, embora eu não gosto muito dessa expressão, porque dá a ideia que essas empresas partilham alguma coisa com alguém, que não são empresas no verdadeiro sentido da palavra e que se orientam para o lucro, mas é muito interessante que no Brasil as soluções que já existiam foram, de certa forma, adaptadas a essas empresas que são intermediárias, nomeadamente para efeitos de responsabilização. E em muitos outros cenários, em muitos outros contextos geográficos, nomeadamente na Europa, o intermediário não é responsabilizado, ou pelo menos só é responsabilizado em termos muito limitados. Enquanto no Brasil, com as normas já existentes, se consegue teorizar muito mais facilmente numa responsabilização dessas empresas que geram milhões, não é? Não sei se... É verdade. Nesse ponto, eu queria destacar dois colegas, o professor Hans Miklitz, né, da SECOLA, da Society of European Contract Law, não é? Ele tem estudos maravilhosos sobre o que ele chama de consumidor 2.0, né? Mais antigo, é claro, mas também o fornecedor 4.5, 5, né? Mas, de qualquer maneira, uma expressão que ele usa, que eu gosto muito, que é o fornecedor gatekeeper, isto é, aquele que abre o caminho, que abre a porta, né? Então, não é um intermediário, ele constrói a porta, ele nos recebe naquele espaço, né, que ele construiu. Ele vê o pagamento, ele deixa entrar o fornecedor aparente. Então, ele tem um domínio, um controle, né, muito interessante. E até uma proposta de pesquisa conjunta, professor, se fôssemos escrever o livro que o professor Hein Kurtz escreveu, né, sobre o direito contratual europeu, se fôssemos escrever sobre o direito contratual de consumo, eu acho que o controle é um elemento, assim como o tempo, que também é um elemento que entra muito agora nessa digitalização, né? O controle é talvez o elemento maior, né? É um elemento. É o outro lado da confiança, né? Agora temos uma hiperconfiança em tudo, mas tem um que controla, né? Controla os dados, controla o pagamento, controla a entrada, né? O gatekeeper, que é uma expressão belíssima dele. É muito interessante. Também temos uma... E a outra, professor, e aquela outra... desculpe. E aquela outra que eu gostaria de citar é a professora Carolina Mella Ranich, que fez um estudo para a União Europeia também muito interessante sobre os novos papéis do consumidor, né? O consumidor mais ativo, mais ator, né?
o prosumer também, aquele que no mundo digital ele participa mais, mas nunca se sabe se ele existe mesmo ou não, né? Talvez seja alguém que está escrevendo uma avaliação, mas de qualquer maneira esses aspectos novos estão muito interessantes. Claro. A propósito do controle, lembro-me também de um projeto, uma lei modelo que foi aprovada recentemente pelo European Law Institute, que não tem... Sim. É uma lei modelo que serve como modelo, precisamente, e em que o controlo é o elemento decisivo, precisamente, para se perceber que nível de responsabilidade é que a plataforma deve ter. E, portanto, também é interessante ter referido essa questão do controle, que me parece também ser o elemento absolutamente decisivo. Já agora, uma questão que me parece também interessante e que me parece ser um aspecto que em matéria de direito do consumo vai estar a ser bastante discutida e que até pode ter que até pode haver algum confronto com o direito do consumo, que é a questão do ambiente, que é a questão da proteção do ambiente. Será que o novo consumidor, e também se fala muito a propósito da pandemia e de que forma é que a pandemia vai mudar o cidadão e o consumidor no futuro, será que esse aspecto vai entrar no direito do consumo? Ou seja, será que vamos ter uma fusão cada vez maior entre consumo e ecologia, que são que estão em muitas áreas ligadas, obviamente, mas que no direito me parece que a proteção do consumidor e a proteção do ambiente nem sempre estiveram tão ligadas e até há alguns pontos de confronto. Será que vamos assistir a essa ligação ou não? Muito obrigado por essa pergunta, que é muito interessante. Eu tenho acompanhado o PL 3514, que é sobre o mundo digital, já inclui, inclusive, princípios como o princípio precatório, né? Então, já bebe do direito do consumidor. Na Política Nacional de Defesa do Consumidor, um dos fundamentos vai ser a proteção do meio ambiente. Mas eu tenho observado na jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça do Brasil, não é? Que realmente o nosso artigo 17, que afirma que todas as vítimas de um acidente de consumo são equiparados a consumidores, quando o acidente é ambiental, por exemplo, uma contaminação, não é? Um acidente ambiental, só que ele vem também de um fornecedor. Eles já estão considerando que é um acidente de consumo. Porque foi um caso de uma madeireira, por exemplo, a madeireira ocupava determinado espaço e contaminou, né? Então, as pessoas ficaram doentes ali porque compraram aquela propriedade, né? Mas, veja, um acidente anterior ambiental que hoje é tratado. E várias outras decisões do eminente ministro Paulo de Tarso Sanseverino, né? Já fazem essa ideia do bystander ambiental, vamos chamar assim, né? Como consumidor equiparado para que uma pessoa, vamos dizer, um fornecedor aparente, que é o contaminador, vamos chamar assim, possa responder no acidente, né? Então, para que a vítima não fique sozinha, né? Então, acho isso bem interessante. Então, a minha resposta é que eu acredito que eles vão se unir mais ainda. Acho que essa é a tendência. Obrigadíssimo. Então, professora Cláudia, muito obrigada por essa generosa partilha. Então, agora vamos passar para a segunda parte do nosso programa, que é um momento que gera particular dificuldade para os juristas, uma vez que envolve uma série de questões que exigem resposta rápida sobre si próprios. Aqui vamos nós. Direito ao silêncio. Uma rubrica com questões de especial complexidade. Professora, qual é o seu artigo preferido do Código de Defesa do Consumidor no Brasil? Bom, eu gosto de todos, né? Mas tive que escolher se tivesse que escolher seria o artigo 46. Ele afirma: os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance. É um artigo pouco usado, quase não usado. Ele vem da Itália, né? E não foi bem compreendido. E eu acho que se ele fosse lido assim na sua beleza, ele mostraria que ele exige a boa-fé, não é? Tem que redigir de forma clara as coisas, né? E se não obriga. Imagina um contrato que não obriga, não tem sanção maior do que essa.
mas praticamente não tem jurisprudência sobre ele. Então, vou de artigo 46, porque isso a jurisprudência brasileira ainda tem que utilizar mais. É muito interessante, porque se não for comunicada, informada a cláusula, não consta do contrato. É como se não estivesse no contrato. Parece-me que é uma solução simples, evidente, e que nem é de consumo, diria eu. É geral. É geral. Interessantíssimo. Mas é pouquíssimo utilizado, é uma pena. Se a senhora fosse legisladora por só um dia e lhe dessem a certeza da sua aprovação, que norma a senhora criaria? Aí eu criaria o PL 3515. É justo. Justíssimo. Atualizaria o código ali no superendividamento. Felizmente, se calhar quando for para o ar este podcast, se tudo correr bem, já estará aprovado o PL. E portanto já estaremos, já não é no futuro apenas, mas é presente. E a senhora prefere comprar online ou comprar em lojas físicas? Eu prefiro em lojas físicas. E nos jantares de família, qual é o mito do direito do consumo que a senhora mais tem de esclarecer? É a sua ineficácia, infelizmente. As pessoas sempre reclamam, sempre tem um caso que não funcionou. E eu falo sobre os outros casos, sobre os milhões de casos, né? Os PROCONs tratam 2 milhões de casos, né? E às vezes porque tem muito consumidor que reclama, está de má fé, né? Você tem que dizer, olha, porque tem muito dano, né? Falam até na indústria do dano, indústria do dano moral, né? Não, o problema é a indústria do dano, né? Então, essas sempre são as discussões que nós temos, né? E se a senhora tivesse de abdicar de uma das garantias do consumidor, qual seria essa garantia? Eu não abdicava de nenhuma, acho que tem que ter mais ainda. Não costumo abdicar de nada, já que conseguimos, agora queremos manter. Eu usaria o princípio do não retrocesso. E a senhora já teve algum litígio envolvendo o direito do consumidor? Não, coincidentemente não tive ainda. Já tive vários momentos em que eu precisei usar o código, né, e argumentar, etc. Né? Mas eu tenho um caso interessante, é que no Brasil, às vezes, as empresas aéreas não embarcam a gente, fazem overbooking e tal, né? E aconteceu um caso comigo em Brasília. Muito bem, eu vou lá e vou pedir o próximo voo, né? E eu dou o meu nome para a senhora, assim, ela olha e diz assim, a senhora pode subir lá em cima? Que na loja? E eu digo, bom, certo, vão me dar alguma coisa, né? Subi lá e ela me deu o ressarcimento da Convenção de Montreal. Porque eu trabalho, nesse caso, né, no Supremo Tribunal Federal, e ela nem precisava me dar, mas e depois eu observei que eu fui a única que recebi, os outros não receberam. Então, às vezes, a gente trabalhar nessa área ajuda, né? Porque eu não precisei nem reclamar e já me deram os valores devidos. E, por fim, que personalidade a senhora gostaria de ouvir num dos próximos episódios do Nova Consumer Podcast? Eu acho que a personalidade do momento é o presidente da Comissão de Juristas do Senado Federal, que atualizou o Código de Defesa do Consumidor, que é um dos autores do Código de Defesa do Consumidor, que é o ministro Antônio Herman Benjamin. Seria a pessoa que eu sugeriria. Então, muito obrigada mais uma vez, professora Cláudia, por uma participação tão especial. E assim nós chegamos ao fim do 7º episódio do Nova Consumer Podcast. Muito obrigada a todos que continuam desse lado. E já sabem, podem enviar-nos as vossas questões para o e-mail novaconsumerlab@novalaw.nl.pt e seguir-nos nas redes sociais, sempre com bastante conteúdo sobre direito do consumo. Na próxima semana teremos conosco Mário Beja Santos. A não perder. Até lá!